esse paciente, para o conforto dele, para o cuidado dele, o manejo clínico das feridas, de forma a ser um curativo seguro, um curativo limpo, né? Questão da dor também, procurar amenizar o máximo possível essa dor, não somente com medicamento, mas às vezes o paciente em si ele só precisa de um cuidado, de uma conversa, cuidado com a nutrição, quando o paciente faz diálise, quando ele usa oxigênio no domicílio, as visitas domiciliares, as avaliações de risco e a prevenção e complicação para esses profissionais que estarão ali direto com o paciente, os procedimentos técnicos, a avaliação física, a higiene pessoal do paciente, a realização da lavagem intestinal de uma forma constranger menos possível o paciente, verificação dos sinais vitais, os cuidados com os decúbitos, né, para não deixar com que a pele faça uma lesão por pressão, exercício para deambulação, porque não é somente ele ficar deitado na cama, entendeu? Mas também auxiliar ele a andar, né? Vamos dar uma caminhada ali na janela, ali na sala, atendimento em caso de emergências, caso precisar, né, desse paciente agravar, ligar para o médico dele, sondagens vesicais, sondagens gástricas e interais, entre outros procedimentos. Esses são privativos do enfermeiro, tem que ser só um enfermeiro para realizar. Nós colocamos também medidas preventivas também, mais um pouco, destacam a necessidade do enfermeiro em dominar os aspectos técnico, científicos do procedimento de prevenção e controle das infecções, né, nessa atenção no domicílio, seja tanto para o próprio paciente, como para a família, para o profissional, para a comunidade. Como assim? Isso tudo sendo feito no preparo e manuseio do material, no descarte desse material, que tem que ser no lixo apropriado, não pode ser no lixo comum, a utilização do equipamento de proteção individual para esse técnico, esse enfermeiro que está prestando ao cuidado, ele tem que ter ciência que nós temos que usar os EPIs. Nós vamos mexer, no caso, a gente já falou sobre o mapa de risco, com fluidos biológicos. Nós temos que usar a luva, nós temos que usar nosso jaleco, de preferência manga comprida, né? Óculos de proteção quando necessário, se o paciente estiver com muito vômito, né? O manuseio e descarte dos resíduos, nós já falamos no atendimento domicílio, quais sejam as secreções, excretas, insumos e materiais, conhecimento sobre as técnicas e os cuidados de enfermagem com os riscos biológicos no cuidado direto, preparo na administração dos medicamentos, né? Um dos riscos que estamos correndo durante esse preparo, estar preparando com calma esse medicamento para não correr o risco de nos furarmos, nos contaminarmos com material biológico, né? Utilização de sondas vesicais, nasogástricas e catéter. Manutenção do ambiente domiciliar biologicamente seguro por meio da limpeza e a desinfecção de superfícies, né? Iniciando do menos contaminado para o mais contaminado. Então, assim, sempre tem que estar tudo bem higienizado, tudo cuidado, né? Para que tudo ocorra da melhor forma. Pode passar, Jéssica. Aí a Jéssica só colocou ali, né, a apresentação nossa, que eu gostei muito dessa foto, que a gente prestando o nosso cuidado, a gente sempre com muito amor, sempre com muito cuidado com esse paciente. Então é isso. Verdade, bonita a foto, né? Foi ótimo, tá, meninas, a apresentação de vocês, gostei bastante, tá? Porque a gente não pensa em home care, né? Muito assim, a gente sempre pensa
em empresas, né? Outros tipos de setores. E a gente esquece que o atendimento dentro da residência, né? É fundamental, né? É importantíssimo. Eu gostei muito, tá? Do domínio. Ficou muito nervosa, Tati? Um pouco, prof. Mas é bom para vocês treinarem um pouquinho para poder já pegar já prática, né? Porque a gente precisa sempre. A gente não vai fugir, tá, pessoal? Sempre vão pedir para a gente falar alguma coisa, fazer alguma coisa, tá? Mas foi excelente a apresentação de vocês, parabéns. Deixa eu ver quem que eu vou colocar aqui o próximo, então. Vou colocar aqui do Israel. Pode ser, Israel? Seu grupo aí tá tranquilo? Pode sim, professora. Então tá. Só assumir controle assim que carregar, tá? Foi colocado no slide o nome das pessoas do trabalho? Pode assumir controle aí. Deixa eu anotar aqui quem que faz parte, então, tá? Outro é Vanessa. Só um pouquinho. É Vanessa com W ou com V? Com W. Vanessa. Maurília. Não entendi. Maurília. Maurília. E Gisele Fogaça. Só que a Gisele não tá conseguindo entrar. Não sei se ela Tá. vai conseguir falar alguma coisa. Tá. Pode começar, então, Israel, se for você que for falar. Então tá bom. Assume o controle ali. Do lado esquerdo, coloca assumir o controle. Acho que já deu aqui pra você. Deu. Uhum. Ótimo, perfeito. Vê se você consegue passar. Isso, ótimo. Pode começar. Não tô conseguindo tirar esse negócio da frente aqui, professor. Como que eu tiro esse negócio da frente, professor? Não tira, Israel. Fica essa tarjinha aí mesmo. Ah, eu não vou conseguir ler direito. Boa noite. Não, mas agora tá aparecendo aqui certinho. Ah, tá. Boa noite. A gente vai falar sobre a segurança a prevenção de acidente na educação continuada em laboratórios, né? Em especialidades de laboratório. Nosso trabalho foi específico, foi mais para coleta, né? Na coleta. Apesar que em laboratório de laboratório clínico, tem vários tipos de coleta, mas a gente focou mais nessa parte da coleta de exame de sangue, que é uma parte onde eu visitei, que é um laboratório que a professora não era para especificar o nome, né, professor? E eu fiz lá. Falando em relação a essa prevenção, como eu coloquei aqui, não se dedicar às normas de segurança do trabalho em relação aos riscos para as empresas, no caso, né, laboratórios clínicos, não estando atento à prevenção e às exigências dos gestores, geralmente cometem os profissionais, por não se importarem com os agravos de risco à própria saúde desse profissional. Os gestores, as pessoas que coordenam, né, o laboratório, tem que estar sempre atento em relação a esses tipos de risco para o profissional quanto para o cliente que vai lá para fazer a coleta do exame de sangue, tá? A segurança do trabalho é uma ciência que previne acidentes com diversos tipos de profissionais que ameaçam a saúde e a integridade física. Por isso, a empresa deve analisar os fatores de risco que existem nas tarefas dos profissionais envolvidos. Está sempre fazendo uma vistoria, ver se está tudo em ordem, se estão trabalhando correto, se não estão contaminando, se não estão passando essa contaminação aos clientes, aos pacientes, tá? E a parte de baixo que eu não estou conseguindo ler, professor. Só um minutinho. Você tá aí na obrigatoriedade? É porque o slide não tá passando para mim. Você não tá passando o slide? Eu não passei, não. É porque, tá? Existem alguns tipos de situações perigosas, como manuseio de máquinas e equipamentos em coleta de exames, produtos químicos e outros.
né? Isso aí envolvido já nessa parte dos profissionais. Aqui eu coloquei uma imagem. Peraí só um pouquinho. Israel, que slide que você tá? Que número? Você segundo agora, professor. Ah, tá. Você consegue assumir controle aí? Eu estou assumindo o controle. Então volta lá. Tá no segundo? Voltei no primeiro. Estou no Tá, segundo. tá. O treinamento para o técnico e laboratório. Isso. Aqui eu coloquei essa imagem aqui porque eu achei interessante que ela está sem as EPIs, né? Ela está sem o óculos e sem a máscara. Nesse caso aqui pode ter um risco de essa artéria chegar a se romper e a gotícula de sangue espirrar sobre o seu rosto ou seus olhos. Ela está sem jaleco, né? O jaleco branco dá para ver onde que a gotícula de sangue espirrou. Risco de contaminação, né? Para a própria profissional de coleta. Né? Nessa área de análises clínicas, onde se faz coleta de exames de sangue, fazemos inúmeros fatores, trava inúmeros fatores de risco. As faltas de EPI, como a imagem de cima mostrou, né? Para se prevenir perigos de contaminação pelo uso, o manuseio de equipamentos pontiagudos ou cortantes, em todas as proteções necessárias. Elaborar com mais critério a cobrança para a segurança do próprio trabalhador, onde, por exemplo, os exemplos de perigo, que são a contaminação com objetos perigosos e os mais variados riscos biológicos, né? Perigo daí do profissional de coleta, se perfurar, o paciente não sabe se tem algum tipo de patologia que contagia ou não. Eu estou explicando essa parte, tá, professor? Treinar o profissional para que não se contamine, exemplo da imagem acima, falta de equipamento de segurança, como eu já falei, né? O óculos, máscara, tal. E se deve fazer uma reciclagem e uma fiscalização mais rigorosa para o profissional de coleta de exames ao cliente. É sempre bom ter essa cobrança, né? No ambiente de trabalho, para que não haja nenhum tipo de perigo. A obrigatoriedade do uso de EPIs, treinamento mais criteriosos, onde se avalia a capacidade do profissional e obedecer e seguir as normas corretas empregadas pela instituição. Aqui tem uma forma correta de coleta, né? Pode ver que ela está com o jaleco branco, está com a luva, touca, máscara e óculos, né? Podemos analisar a imagem acima, como eu expliquei, né? Está certinho com o jaleco, óculos, tudo. O risco de contaminação e deve ter a capacitação técnica conhecido específico para o desempenho individual da função do trabalho relacionado no atendimento do laboratório clínico. Exemplo, coleta de sangue para exames laboratoriais. Coleta de secreção feminina também pode ter aí uma contaminação, que eu especifiquei mais na coleta de hemograma, né? Os colaboradores devem sempre, eu estava lendo sobre isso, sobre os colaboradores, muitas vezes o laboratório não tem tanta cobrança dos colaboradores. Não tem uma fiscalização criteriosa em cima, ver se os pérfuros cortantes estão perto, se não está, se está trabalhando corretamente, né? E onde fica mais uma cobrança em cima também desses profissionais, né? E já houve um caso, saindo um pouco fora do assunto, professor, dentro do assunto, mas fora do meu trabalho, houve um acidente em relação a isso, quando o rapaz foi fazer uma coleta e não teve fiscalização nenhuma, ele estava fazendo totalmente incorreto e acabou se contaminando. E deu um erro do profissional e acabou dando até processo com o laboratório, né? E pode falar. E o laboratório tem que ter um ótimo custo-benefício para os profissionais, né?
Apresentar mais agilidade no processo do conhecimento em suas funções, desempenho nos setores laboratoriais. Ter mais treinamento, mais agilidade. Você vai num laboratório, demora 40, 50 minutos para você coletar. Os profissionais de treinamento para ter mais agilidade em relação a isso. Agora eu vou falar sobre o mapa de risco, né? Esse mapa de risco. Professor, desculpa, eu não sei muito mexer no computador, mas eu fiz mais o básico específico. Não coloquei muita imagem, tá? Tá. Na recepção, o ambiente tem que ser favorável do cliente, arejado com ventilação, o bebedouro, água natural, água gelada, né? Copo, banheiro masculino e feminino para deficientes com necessidades especiais, para dar mais conforto e comodidade. Nessa época de coronavírus, dessa pandemia, também deixar o álcool gel, né? E não deixar o cliente entrar sem máscara. Eu acabei não colocando aqui, mas me veio agora também esse ponto, tá? As cadeiras confortáveis na recepção, com posturas, sendo ideal, onde o corpo fica ligeiramente inclinado para frente, né? Antebraços apoiados na mesa, após os pés apoiados no chão, garantindo o ângulo de 90 graus. Nos membros inferiores, evitando lesão muscular esquelética, que pode dar lombalgia, pode dar lesão na coluna e vários outros tipos de patologia, tá? O computador na altura dos olhos, o recepcionista, né? Com os apoiadores de mão, assim prevenindo doenças visuais e doenças do punho, tipo uma lesão nos olhos, uma lesão na retina, de forçar para ficar olhando o computador muito de perto, né? E o punho, para não dar a famosa LER, tá? Local com bastante luminosidade, para não afetar também, assim, a visão e forçar muito, né? A sala de coleta de exame, essa aí é onde entra todos os riscos, né? Os riscos ergonômicos, os riscos biológicos, todos os tipos. E na sala de coleta, as cadeiras têm que ser confortáveis, resistentes, assim como macas, com revisão periódica, para evitar riscos ao cliente ou quebrar no momento do exame. Um paciente muito obeso, sentar numa cadeira lá que não suporta muito peso, cair e o risco de acidente de se machucar, né? Ou, de repente, a hora que o profissional estiver coletando sangue, quebrar uma cadeira dessa, quebra a agulha na artéria do paciente, pronto. Aí, melhor prevenir do que acontecer esse tipo de acidente. O apoiador de braço ele tem que ter bem regulado, sempre supervisionado, evitando com que não quebre na hora de uma coleta de sangue, causando risco ou lesões ao paciente. É aquela abraçadeira que o pessoal fala, né? Os materiais pontiagudos e cortantes bem embalados, esterilizados e longe do alcance do paciente, afastando o perigo do paciente sobre acidentes por curiosidade. O paciente vê aquele negócio lá, eu acho interessante, porque a maioria desses laboratórios, tudo colorido, tudo, por curiosidade ele vai querer mexer. De repente tem um material lá pontiagudo, acaba se machucando, ou já tem um material coletado, acaba se contaminando, tá? Manter as caixas de cortantes distante da capacidade do local de coleta. E sempre após o uso manter fechado, assim como o profissional evitar sofrer acidentes de se contaminar. Tá? Luminosidade perfeita, condições de visualização para não ficar difícil de fazer exames, evitando os riscos de lesionar o paciente e afetar a visão do profissional. O ambiente fechado para se prevenir que o paciente... Só um minutinho. Ambiente fechado para a privacidade do paciente, com a temperatura agradável, sendo o paciente fique mais à vontade, evitando estresse ao paciente e ao profissional da coleta. Na copa, né, geladeiras e bebedouros com assistência técnica regulamentar, né, sem ter o risco da possibilidade de incêndio ou mau contato. A pia é sempre limpa, com produtos de limpeza tampados, evitando insetos rasteiros, levando contaminação aos outros setores. Lixos com tampa, pedal, que fique fechado sem o risco de contaminação de insetos. Mesas e cadeiras sempre em ordem, cadeiras no local, evitando tropeços e quedas
ao esbarrar. Como foi aquela aula que a senhora deu, né, professora? Sobre esbarrar nas cadeiras e evitar queda ou se machucar. É isso mesmo. Né? Aí na área de serviço, as geladeiras, o bebedouro, faz serviço, os baldes sempre lavados para baixo para evitar o acúmulo de água e proliferação de insetos. Vassouras e rodos pendurados a 30 centímetros do chão, evitando o esconderijo de animais peçonhentos. Panos de chão estendidos e bem lavados após o uso da área, com área ventilada, para evitar mofo, fungos e sujidade. Depósito de materiais de coleta, materiais de laboratório de exames embalados com segurança em armários fechados e cuidados, sem violação, para evitar perigos de contaminação ou acidentes. Se ele está aqui, rasga uma agulha, rasga alguma coisa que contamine, vai levar contaminação na hora da coleta ao paciente. Separar por tipo específico de material, sempre com etiqueta, sempre certinho em relação aos tipos de exame, para se evitar a perda ou danos ou erros. Perder o material, fazer uma coleta com uma agulha errada num paciente, lesar o paciente, isso pode acontecer. Colocar sempre em ordem, com etiquetas, tudo. E aqui é o nosso mapa de risco, professor. Nosso mapa de risco, onde a sala de coleta ela abrange todos os riscos, o ergonômico, que é a posição do profissional que vai fazer a coleta, o risco de acidente, que é o risco de alguma agulha quebrar ou lesionar o paciente, né? Uma cadeira quebrar, e riscos biológicos, de repente for fazer alguma coleta e tem alguns tipos de coleta que tenha um tipo de produto e contaminar o paciente. O risco químico também, né? Esse risco químico pode causar sérios riscos. E o risco físico, que é esse do paciente, de repente, ter uma queda, uma lesão, sofrer um acidente da cadeira, as salas de laboratório. Na recepção, só tem o risco ergonômico mesmo, né? Que é mais a parte da posição da paciente, a parte da posição dos clientes que vêm, uma recepção com cadeiras confortáveis, com cadeiras resistentes, para o paciente não ter uma queda, ou a própria secretária também, as cadeiras bem confortáveis para ela não ter o desconforto para uma futura lesão esquelética, uma patologia esquelética, lombalgia, e vários tipos de patologia que pode se encadear, tá? O corredor não tem tanto risco, porque quase não tem nada, né? No depósito vai ter o risco físico, que é o risco, de repente, uma caixa cair de cima do depósito, uma caixa de coleta cheia de vidro quebrar, um armário bem reforçado, de repente ele não está reforçado, ele quebra, cai, né? Aí fica o risco físico, tá? No depósito, aí depois tem na coordenação. A coordenação já tem o risco ergonômico também, porque a maioria das pessoas ficam lá na parte burocrática, né, que coordena as cadeiras confortáveis, o computador na mesma posição, sentado a 90 graus. Isso. O banheiro tem um risco biológico, né, que pode estar sempre limpinho, mas mesmo assim, por mais que você tenha cuidado com o banheiro, ele tem que ter o risco biológico de contaminação, de várias outras coisas. E a copa é o risco de acidente, né? Sempre seco, de repente está molhado, escorrega, cai, uma água que derrama, ou
alguém foi lá e comeu e deixou sujidade lá, deixou o resto das coisas lá, aí fica a parte do risco de acidente, tá? A lavanderia entra com o risco biológico e o risco ergonômico. A lavanderia com risco biológico por causa de foi lá, limpou o pano de chão com vamos dizer, o sangue que caiu no chão lá e foi limpar e pegou esse sangue e deixou lá, não lavou o pano direito ou não fez a limpeza correta, e vem outro e pega o pano e usa. Então fica aí o risco biológico de se contaminar. E o risco ergonômico também na lavanderia, tá? Posição correta do tanque, altura certa, posição, perigo de tropeçar também no balde. Entenderam? Tipo isso, professora. Meu trabalho ficou dessa forma, faltou algumas coisas, mas eu acho que tá bom assim. Não, ficou bom sim. Ficou bom, ficou bem explicadinho, detalhado. Eu estava vendo, professora, se eu colocasse o laboratório, todas as partes do laboratório, eu foquei mais na coleta, porque eu trabalho tem uma pessoa, já tem um setor de coleta que eu fui ver como é que funciona as coisas lá, né? Uhum. Foi mais por isso mesmo. Eu devia ter colocado mais, assim, aprofundado, só que eu não tive, assim, como ir na matriz. Eu fiz mais pelo posto de coleta mesmo. Uhum. Então, ficou bom, você explicou cada setor, fez um mapa de risco bem legal, tá? Ficou bem legal mesmo. Uhum. Aí, Obrigada. se as Pode meninas falar. quiserem intervir e falar alguma coisa também, porque eu falei para ela que eu ia ler, né, e explicar. Uhum. Maurília, Vanessa. Se elas não quiserem falar nada, professor, Então, é isso tá. o nosso trabalho. Obrigada, tá, Israel? Tranquilo. Posso colocar da Franciele, então? Franciele tá ok aí? Grupo da Franciele. Prof, se a senhora quiser colocar o nosso grupo que fala sobre prevenção de acidentes em indústrias automobilísticas, Tá, pronto. Mas a gente está aqui também. Tá, vou colocar agora, então, da Natália, que se manifestou primeiro aí. Deixa eu só anotar o nome. Então, a próxima é o grupo da Keuriane, então, tá? Deixa eu anotar aqui os nomes. Qual que é? Qual que é o nome? O nome das pessoas? Isso. Patrícia Barros, Henrique Alves, aí tem Bel Cristina, acho que é Bel, se não me engano. Cristina, Vanessa Figueiredo, Natália É com e V, Jéssica. Vanessa, né? Oi? É a Vanessa com V. Isso. Uhum. Quem mais? Natália. Uhum. E a Jéssica com G. Eu não sei o sobrenome dela. Tá, não tem problema. É a única que tem com G. Eu gostaria de saber quem do grupo tá aí. Para eu. Eu não vou falar sozinho. Tem alguém do grupo? Deixa eu ver aqui. A Patrícia que tá falando. Vamos ver. Jéssica com G, se tá aqui. Tem a Vanessa com V, tá aqui. Vanessa com V. Jéssica não tá. Quem mais é? Henrique. Henrique. Mário conseguiu entrar? Henrique também não tá aqui. Nossa. Henrique não tá. Quem quer mais? Bel Cristina, acho que é isso, se eu não me engano. Não tem aqui nenhuma Bel. Então tá eu do grupo? E tem a Vanessa com V. Vanessa, tá aí, Vanessa? Ela não tá conseguindo. Tá, o dela tá, ela aparece só. Tenta ajeitar seu microfone então, Vanessa. E aí você pode, deixa eu aqui, assume o controle e volta lá do início, Patrícia. Professora, Tá. posso interromper um pouquinho? Oi, pode? Professora, a Vanessa, ela não conseguiu acessar, e nem a Maurília. A Gisele mesmo não entrou hoje. Mas a Vanessa iam tá aqui. participar. Elas Mas a iam Vanessa tá participar. aqui.
Então, o microfone dela que não está funcionando. Ah, tá. Mas elas Professora, iam participar, tá? então eu vou falar sobre o nosso trabalho, tá bom? Pode. Você assumiu o controle, né? Para assumir o controle. Bom, Do boa lado noite. esquerdo. Volta lá no início, porque está no número 11 já do slide. Nossa, o meu tá aqui no primeiro. Está no primeiro? Peraí, vou parar. Vou voltar novamente. Peraí, só um pouquinho. Sumiu os slides. Peraí que eu vou voltar. Vai carregar de novo, aí você assume controle. Não sei se é a minha internet que tá ruim, porque não fica passando o slide de vocês. Controle. Aí. Pronto. Boa noite a todos. Nós vamos falar sobre prevenção de acidentes em indústria automobilística. Tudo bem? Deixa eu passar aqui. Bom, o setor automobilístico está entrando em uma nova era devido a muitas mudanças na tecnologia, tá? Em veículos e combustíveis convencionais para hídricos e elétricos. E a tecnologia cada vez mais avançada, quanto mais inovações, mais tecnologia, mais metodologia de trabalho e, consequentemente, maior pode ser a incidência de acidente de trabalho. Em razão disso, é necessário que toda a equipe de segurança do trabalho esteja atualizada sobre as novas mudanças e que essas mudanças sejam repassadas aos funcionários durante... Tudo bem? Bom, aqui ainda dá para ver dá para nós verificarmos como que mudou, como que a tecnologia avançou cada vez mais, tem avançado. Hoje em dia temos máquinas trabalhando também para nós. Então, assim, não quer dizer que as pessoas não trabalhem, não estejam lá fazendo o seu trabalho, mas temos ajuda de tecnologia, que é muito melhor. Agora, e aqui está falando sobre as NR, né? O que são NR? São normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho e Emprego. Elas surgiram através da Lei 6.514, de 22 de 12 de 1977, tá? A lei que dá origem à Portaria 3.214, de 8 de junho de 1978, que dá origem a essa portaria. Então, assim, as normas regulamentadoras vieram para melhorar a vida do empregado e do empregador, por meio da necessidade, do investimento, a saúde e segurança, tá? Essa portaria que aprova as NRs, hoje o Ministério do Trabalho e Emprego tem 36 normas regulamentadoras, não tem só 28 normas, tá? Só corrigindo aqui, professora. São 36 normas regulamentadoras aprovadas e que estabelecem todos os requisitos mínimos de segurança e saúde ao trabalhador. Não são mais 28, são 36 normas regularizadas. E as normas regulamentadoras vieram para melhorar a vida do empregador e do empregado por meio da necessidade do investimento em saúde e segurança, que o trabalhador tem mais garantias de estar em um ambiente seguro e o chefe garante a qualidade de sua obra, diminuindo retrabalhos e perdas, afastamentos e doença, né? Bom, aqui são algumas principais, nós vamos falar das principais NRs que vem falando do nosso trabalho, né, que vocês vão ver que tem de acordo com o nosso trabalho de hoje. Essa NR3 vem tratar sobre as medidas de urgência, de embargo e interdição, que significam a paralisação de serviço, seja em uma obra ou uma parte dela, tá? Embargo total ou parcial, ou que um estabelecimento ou parte dele seja interditado total ou parcial, caso eles não atinjam a meta e esteja regulamentado de acordo com a ANR. Ela é utilizada quando existe um risco iminente à saúde do trabalhador e traz medidas para que essa situação insalubre não prejudique os que trabalham no setor de serviço. Recordando
que o risco grave e eminente é toda condição de trabalho que possa causar incidente ou doença relacionada ao trabalho. Risco só existe quando alguém está exposto ao perigo. Tá ouvindo, gente? Estão ouvindo? Sim, pode falar. A sensação é essa, dá a impressão que você está sozinha, mas você não está, não. Tá? Lembrando que a ocorrência de qualquer uma das medidas de urgência, os colaboradores continuam recebendo seu salário normalmente, isso é normal. Essas medidas não são punitivas, são preventivas, de forma a impedir que algum funcionário sofra alguma lesões, né? Aí, já a NR5, ela tem o objetivo de formação, a NR5, ela tem um objetivo, né, que é a formação de comissão interna de prevenção de acidente, que é a CIPA. A CIPA é composta por representantes do empregador e o empregado, de acordo com a quantidade de funcionários, que eu estava vendo, eu estava pesquisando que a CIPA é organizada acima de 50 funcionários num estabelecimento, numa empresa. E a partir daí, é feita essa regulamentação, essa reunião, com que eu encontre uma pessoa que seja responsável pela CIPA. Bom, os membros da comissão são eleitos por meio de uma votação entre os colegas do trabalho. Aí o colaborador eleito tem a estabilidade na empresa desde o registro da sua candidatura até o ano após o final do seu mandato. Isto é, ele não poderá ser dispensado sem justa causa pelo empregador. A mesma regra se aplica aos suplentes do cargo da CIPA. As atribuições das CIPAs são realizar reuniões temporárias, avaliar o cumprimento das metas de segurança, discutir situações de risco identificadas no ambiente do trabalho, divulgar, promover cumprimento de normas, promover esse PAP, Semana Interna da Prevenção de Acidentes de Trabalho. Isso aí, professor, eu vejo isso no meu trabalho. Onde eu trabalho, a gente tem também a CIPA, então tem um pessoal que ele se reúne, né, acho que toda semana, uma vez por mês, para realizar reuniões, para verificar o que é melhor para a equipe, promover atividade, promover palestra, trazem pessoas de fora. Então, eu acho muito, muito importante isso. Isso eu vejo muito onde eu trabalho. Muito interessante. Tá, agora deixa eu passar aqui. Aí já passei. Isso aqui já passei, não passei aqui, professor, desculpa. Eu já falei tudo isso aqui da CIPA, tá? Aí vou passar aqui. O NR6, a norma regulamentadora 6, tá? Tem como assunto o uso de equipamentos de proteção individual, tá? Toda empresa deve fornecer o EPI gratuitamente e em perfeito estado de conservação para cada um dos seus funcionários. Isso também, eu também levo para o meu trabalho, eu vejo muito lá. Cada um de nós, cada um dos técnicos onde nós trabalhamos, cada um tem seu equipamento, e também a gente tem reunião, a gente tem cursos falando sobre como usar e como deve ser feito, como deve usar esses equipamentos, EPIs. Isso eu vejo muito lá no meu trabalho. E eu acho que tem muita gente também que trabalha em empresa, está se identificando também. E o mais importante é que não basta apenas dispor do EPI e distribuí-los para os funcionários. É preciso identificar os riscos e aos quais eles estão expostos, treiná-los para o uso adequado. É isso aí que acontece nessas empresas grandes, pequenas também. Agora eu vou passar aqui. A NR12, muita técnica é importante. A NR12 ela trata especificamente de máquinas e equipamentos. Apresenta detalhamento sobre distanciamento e configurações de proteções, além de mostrar um grau de aperfeiçoamento maior do que os primeiros NRs. A norma define referências técnicas, princípios e medidas de proteção de forma a garantir a saúde e integridade física do trabalhador. Tá? Ela aponta os requisitos mínimos para a prevenção de acidentes relacionados à utilização de máquinas e equipamentos em qualquer prática ou setor da empresa. Bom, a NR15, ela é uma NR simples e relativamente pequena, mas é composta por mais de 80 páginas em anexo. Ela trata de atividades, operações insalubres, sendo muito objetiva ao listar quais são elas nos seus anexos.
texto fala sobre o trabalho desenvolvido acima dos limites de tolerância, como temperaturas ou ruídos elevados. Esse limite de tolerância é definido com a intensidade máxima ou mínima de tempo de exposição ao trabalhador, que não causará dano. Ou seja, as razões devem estar sempre equilibradas se a intensidade do ruído for muito alta. Por exemplo, o tempo de exposição deve ser o mínimo possível. Deixa eu ver aqui uma coisa. Tem alguém do grupo aí? Ou que já conseguiu entrar ou não? Que pode falar mais um pouquinho? Oi, tá me ouvindo? Quem vai Vanessa. falar? Oi, Vanessa. Vanessa. Oi. Pode falar, Oi. Vanessa. NR17. Discorrendo sobre ergonomia, essa NR já tem em seu primeiro item uma de suas frases mais consideráveis. Ela ressalta que seu objetivo é estabelecer parâmetros que permitam a adaptação das condições de trabalho às características dos trabalhadores, de modo a proporcionar seu conforto. Ou seja, o trabalho deve se adaptar às peculiaridades psicológicas e físicas do trabalhador, e não ao contrário. As doenças de trabalho mais comuns são desenvolvidas a partir da exposição ao risco ergonômico, ao qual os trabalhadores estão expostos, como trabalhos realizados em pé durante a jornada, esforços receptivos, como ler, levantamento de cargas e monotonia. Aí, NR25. Essa última NR que vamos abordar tem como propósito tratar das medidas preventivas sobre o destino final dos resíduos industriais, garantindo a segurança dos envolvidos na ação. Os resíduos industriais podem vir do setor metalúrgico, químico, automotivo, de alimentos, entre outros. Os resíduos considerados perigosos contêm propriedades físico-químicas ou infectocontagiosas. Por isso, essa norma chama a atenção principalmente para a exposição aos produtos químicos e biológicos. Vou dar uns exemplos aqui. A queda de altura. O alto número de quedas dos colaboradores é a negligência no que se refere ao uso dos EPIs, e principalmente a imprudência. Grande parte desse tipo de fatalidade ocorre em situações que aparentemente são julgadas como tarefas simples e rápidas, desprezando assim o EPI e outros equipamentos coletivos, mas que na verdade não são. Equipamentos de segurança, ancoragem, cinto de segurança, conectores, cordas e cabos, escadas, absorvedor de energia, trava-queda e talabarte. Cortes. Os colaboradores que atuam nas indústrias metalúrgicas, cortes e perfurações no corpo, infelizmente, ocorrem com alta frequência. Esse tipo de acidente de trabalho ocorre muitas vezes devido a momentos de distração do próprio trabalhador, isto é, falha humana ao desempenhar tarefas que exigem manuseio de equipamentos cortantes pesados. Como exemplos, podemos citar na fabricação de veículos pelo segmento automobilístico, atividades que demandam carregamento de peso, corte de insumos, lixamento, etc. Equipamentos de segurança, luva de proteção, aventais e mangotes. Choques elétricos. A eletricidade, com certeza, é a fonte de energia mais utilizada para a realização de processos industriais. Vanessa, Desde o desculpa, funcionamento. Oi. só mudar os slides. Hã? O que aconteceu? Não, agora mudei os slides. É que não entendi. Oi.
onde você está? Qual falando em qual? Queda de altura? Não, choques elétricos. Achei, pronto. Tá certinho o slide. Você tá conseguindo passar, Vanessa? É porque eu tô sem notebook, daí eu tô com celular, aí as letras é muito pequeno. Tá. Eu passei. Tá, Eu passei. tá certinho no choque elétrico. Tá. Por isso, a incidência de acidentes de trabalho envolvendo choques não se limita a colaboradores que trabalham especificamente com rede elétrica. O contato com fios desencapados, fontes são isoladas e a entrada indevida em locais de alta tensão são os principais causadores de choque na indústria. Eles podem causar queimaduras, tontura, contração muscular, perda de sentido e formigamento. Vale destacar ainda que, dependendo do tempo de exposição e da intensidade da corrente, o trabalhador corre risco de vida. Equipamentos de segurança, luva isolante, botina de segurança ou outro calçado fechado, capacete, manga isolante. Amputação. Acidente de trabalho que envolve amputação, infelizmente, podem ocorrer mesmo quando o colaborador toma as devidas precauções e está utilizando todos os EPIs. Isso se dá devido a falhas em maquinários mecânicos, principalmente de corte e de impacto, ou de equipamentos que não estão protegidos, causando, em sua grande maioria, amputação de dedos, mãos e membros inferiores. Dessa forma, é fundamental que todo o maquinário industrial que represente algum risco de amputação, máquinas que têm rotação, corte, deslocamento, perfuração e flexão, etc., para os colaboradores, receba a adequada manutenção e a proteção de suas áreas críticas. Equipamentos de segurança. Há ocasiões em que, por causa da força e da robustez de certos equipamentos, o EPI não é capaz de isentar o trabalhador desse tipo de acidente. Entretanto, há várias situações em que a utilização de EPIs pode, de fato, amenizar os ferimentos e evitar amputações, como luvas de malha de aço, botina de couro, capacete de proteção. Tem alguém do grupo aí, gente? Separando a amputação, né? Uhum. Tá. Linhas de pintura. Utilização de tintas à base de solvente, a substituição desse material por material à base de água é importante para melhorar a qualidade de vida dos pintores e operadores envolvidos nessa atividade. Importante também a utilização de respiradores, linha de ar, uma vez que os operadores têm contato direto com o material e pintura. Então, isso aí pode causar muito dano também. Então, é muito importante que o colaborador, o empregador, dê a condição necessária para que o seu empregado, né, trabalhe de forma segura. Trabalho com jateamento. O jateamento de peças no trabalho de recuperação de superfícies antes da pintura é uma operação comum em linhas de produção. A utilização de EPIs especiais com fontes de ar comprimido, tratado e é necessário para a realização dessa atividade. Mas a gente vê que realmente dificilmente existe isso, né? Não tem todo esse cuidado, mas isso é muito importante, ter esse cuidado desses materiais, desses EPIs, todas as pessoas terem. Bom, promover e efetuar inspeções na área de trabalho para assegurar de que as regras e padrões de segurança estão sendo seguidos e para recomendar medidas corretivas quando necessárias. Essa função não visa tirar a responsabilidade da supervisão, mas sim suplementá-la. O acompanhamento para certificar que as medidas recomendadas complete o ciclo de expensão.
Gente, cada ANR vai estabelecer suas diretrizes a cada setor. Por exemplo, um exemplo, a ANR 35, ela envolve trabalho em altura. A ANR 10 envolve trabalho com eletricidade, e são as normas que não aplicada corretamente, ela pode acarretar multas, notificações, entre outros, tá? E é de suma importância, de extrema importância, que o empregador esteja atento a todas as disposições contidas nas normas atualizadas, né? Isso é importante. Investigar todos os acidentes de trabalho, identificar as suas causas e relatá-las de conformidade com o procedimento estabelecido. Analisar as causas e recomendar medidas corretivas destinadas a prevenir acidentes similares. Acompanhar cada caso para assegurar-se de que as medidas satisfatórias têm tomadas para evitar repetição de casos semelhantes. Quanto à sua investigação, é geralmente efetuada pelo engenheiro, investigação, né, desses casos de segurança de trabalho, e que é constituído por profissionais da área de saúde, que tem a função principal proteger a integridade física dos trabalhadores dentro das empresas. Prevenção de acidentes em indústria automobilística, tá? Motivar e estimular o pessoal na prática da prevenção contra acidentes, por meio de recursos disponíveis, recomendar o uso de equipamentos de proteção individual com base na própria experiência de risco de trabalho, que são os EPIs, né? Aplicação dos equipamentos que serão regulamentados por instruções para o uso correto e manutenção e reparo. E aí, por fim, professora, não consegui. Tem o mapa de risco, eu não estou conseguindo passar aqui no. Deixa eu ver aqui. Mas acabou para mim no 19. Você acabou no 19, eles não mandaram o atualizado? Não. Eu tenho para mim o atualizado, que é o mapa de risco. O Henrique não mandou para a senhora. Não. Você está no computador ou no celular? Eu estou no celular, mas tem um computador na minha frente que eu tenho atualizado o mapa de risco. Eu achei que eles tinham mandado esse atualizado. Você consegue abrir no seu computador? Eu posso falar? Pode. Eu vou falar aqui do mapa de risco. Você consegue abrir ele na tela do computador aqui? Você, para a senhora? Não, para você não. Tá, depois você manda para mim o atualizado, então? Mando. Eu vou falar. Aí escreve atualizado, tá? Tá bom. Mas eu vou falar sobre o mapa de risco aqui. Não vai ter, bem que não vai ter como falar tudo certinho. É amarelo, o risco amarelo, que é ergonômico, é todo fator que possa interferir nas características psicofisiológicas do trabalhador, causando desconforto ou afetando sua saúde. Um exemplo, o que é um exemplo ergonômico? Levantamento de peso, ritmo excessivo de trabalho, monotonia, repetitividade, postura inadequada do trabalho. Então, assim, esses fatores são muito importantes saber para que a gente tenha muito cuidado no nosso trabalho, tá? E aqui está falando do risco mecânico. Risco mecânico que é azul. São aqueles relacionados à falta de organização e segurança no ambiente ou existência de processos de trabalho que pode acarretar algum dano à saúde, à integridade física dos trabalhadores, tá? E tem o outro que é o verde, é o risco físico. São riscos ambientais que se apresentam em forma de energia, como ruídos, temperaturas extremas, vibrações não ionizantes, frio, calor, pressão anormais e umidade. E o vermelho, que são riscos químicos, tá? E são substâncias compostas ou produtos que possam penetrar no organismo do trabalhador pela via respiratória nas formas de poeira, fumaça, gases, neblinas, névoas, ou vapores ou seja, pela natureza da atividade ou exposição que possa ter o contato ou ser absorvida pelo organismo. Aí tem o risco biológico, tá? Que são considerados riscos biológicos.
São vírus, bactérias, parasitas, protozoários, bacilos. Isso aí a gente encontra onde? Encontra nos banheiros, né? Feminino, masculino, em lugares que realmente a gente possa pegar essa contaminação, se não tiver o devido cuidado e higienização, tá bom? Professora, é isso, por enquanto, que a gente tem falando sobre a saúde do trabalhador. Nosso trabalho foi esse. Depois eu mando para a senhora, tá bom? Atualizado. Manda para pegar atualizado. Obrigada, tá, Patrícia e Vanessa, pela Tá colaboração. bom. Tá? Eu coloquei aí, então, já o slide da Franciele, é da Keuriane também junto, não é? Isso mesmo. Tá, porque eu salvei Keuriane e salvei Franciele, vi que era construção civil igual. Assume controle, coloca lá no início, porque tá no número 19 já do slide. Volta lá no início e vai voltando. Assumir o controle aí? Vai falando para mim, deixa eu colocar aqui quem que são os integrantes, tá? Deixa eu colocar aqui construção civil. Construção civil, então vai ser a Franciele, Keuriane, quem mais? Keuriane, Romário, quem mais? Adriele, Ele, Rauane, como? Rauane? Rauane, acho que só. 5 integrantes. Sim. Tá, então a gente já é 9 horas, 9h05, a gente apresenta o último agora, tá? A gente já apresentou indústria química, home care, laboratório, empresa automobilística e agora construção civil, tá? Aí a gente deixa frigorífico, tá faltando frigorífico e mais algum? Tem gente que não me mandou, não sei se tá no computador. O frigorífico chegou, professor, aí? Frigorífico chegou, já salvei. Só vai faltar um só? 3, tá faltando mais um. Prevenção de acidentes. Faltou o nosso, prevenção de acidentes em uma empresa de alimentos industrializados. Faltou só enviar, mas está pronto. E manda para mim, então, industrializado. Tá? Manda Já agora mando. para mim, tá, para eu salvar. Tá. Aí a gente deixa frigorífico e alimentos industrializados para a próxima aula, tá bom? Porque eu vi que esse agora de vocês tem 25 slides, né? Tá? Mas é rapidão, fica tranquilo. Mas é pequeno os slides. Isso aí, é tudo curtinho. Então tá. Então vão apresentando, então aí eu vejo. Pode começar? Pode sim. Prevenção de acidentes para operários em uma construção civil de um condomínio residencial. Construção civil. O número de acidentes no setor é alto e muito se deve à falta de equipamentos de segurança necessários, adequados e exigidos por lei. Conheça os principais riscos da obra e como evitar. O setor da construção civil, ele é bastante significativo no Brasil. Ele tem uma grande participação no PIB, emprega principalmente trabalhadores de baixa renda, concentra um volume alto de pessoas no setor. A construção civil é uma das líderes em acidentes de trabalho no Brasil. A maioria desses acidentes ocorrem em decorrência de situações comuns no canteiro de obras, como a falta de treinamentos e a não utilização dos EPIs. Esse tipo de negligência aumenta as chances de risco de acidentes, que em alguns casos podem ser fatais. Os trabalhadores ficam expostos a diversos agentes perigosos, como calor, frio, ruídos, quedas, além de problemas derivados de má postura, gerando lesões por movimentos repetitivos. Quedas. Um dos principais problemas enfrentados na construção civil é a queda de nível.
Para que não haja problemas, além do equipamento necessário para garantir a segurança do trabalhador, é preciso que haja um treinamento de acordo com a norma regulamentadora 35, que dispõe sobre atividades em altura superior a 2 metros. Risco de queda de nível. É classificado como risco de acidente, está no grupo azul, é responsável por inúmeros acidentes, alguns deles sendo fatais. A NR35 considera esse trabalho em altura qualquer atividade executada acima de 2 metros do piso e com risco de queda. Dessa forma, todos os serviços que envolvem o uso de escadas, plataformas ou andaimes é considerado como trabalho em altura. É importante que apenas profissionais preparados exerçam esse tipo de trabalho, só que, infelizmente, não é isso que acontece. É de extrema importância que esses profissionais utilizem equipamentos de segurança, de acordo com o trabalho que vão exercer, como cintos paraquedistas, dispositivos de sistema de ancoragem, entre outros. Todos esses EPIs garantem a máxima segurança para os trabalhadores que estão envolvidos nesse processo. Ruídos. Ruídos em excesso são extremamente nocivos à saúde do trabalhador. A NR15 determina o período que o trabalhador pode ficar exposto. O limite de tolerância mínimo é de 8 horas com 85 décibels. O máximo é de 7 minutos com 115 décibels. Exposição a ruídos, classificado como risco físico, pertence ao grupo verde. A exposição a ruídos é um dos principais riscos na construção civil. A longa exposição do trabalhador a altos níveis de ruídos pode causar perda auditiva induzida por ruídos, a famosa PAIR. Os sintomas da PAIR aparecem de forma gradual, silenciosa, o que dificulta a identificação precoce dessa doença. Por isso, é preciso que as empresas criem ações de prevenção e acompanhamento médico para avaliar o comportamento do aparelho auditivo dos trabalhadores que ficam expostos a esses ruídos. A PAIR é irreversível. A perda de audição, ela gera Pode falar. De atenção dos profissionais, deixando-os mais suscetíveis a acidentes. Muitas atividades exercidas em obras de construção civil possuem níveis elevados de ruídos. Exemplo, se o trabalhador ele for fazer um corte de piso esmaltado com uma serra mármore, isso vai gerar 110,6 décibels. Se ele for fazer um corte de madeira com uma serra circular, vai gerar 98 décibels. Profissionais que ficam expostos a ruídos com mais de 85 décibels por mais de 8 horas seguidas já estão suscetíveis a danos. Então, imagina esses que ficam expostos a 110 décibels. A cada 5 décibels a mais, o tempo de exposição deve ser reduzido em 50%. Por exemplo, com 90 décibels, a exposição ideal é de no máximo 4 horas. Com 95 décibels, a exposição ideal é de no máximo 2 horas. Por isso, é imprescindível o uso de EPIs, como protetor auricular, abafador de ruídos, entre outros. Prof, eu acho que eu tirei os slides. Eu vou colocar de novo. Muito bem, Franciele, rainha da tecnologia. Peraí. Eu coloquei, deixa eu ver como que eu... Ah, da Franciele aqui. Da Keuriane, eu posso excluir da Keuriane, então, né, o slide? Ixi, pode. Que é a mesma coisa. Então, tá. Já tá abrindo aí agora é só passar para frente de novo.
Deu? Tá no 7. Pronto. Romário, Espera aí que o meu não tá aparecendo. Espera aí. Não tá aparecendo o slide para mim. Deve ser sua internet, então, que não atualizou ainda para você. Pode parar que a minha internet é boa. Então, entra e sai. Desculpa da faculdade, sempre a internet do aluno. Ah, é. Vou ter que sair e entrar. Tá. Pode ir continuando, então, até ele fazer isso. Ei. Oi. o slide sumiu aqui pra mim. Eu devo tirar da hora que eu Pra saí. mim também, dessa vez não fui eu que tirei, não. O Romário. Ô, Pra mim também. Romário, dá para parar de atrapalhar, Romário? Professora, eu tô tentando apresentar, eu tô nervoso aqui, eu quero Tá, apresentar. tá nervoso? Você tá bagunçando em toda a apresentação, isso assim. Vamos. Peraí, tô terminando, tá carregando aí. Eu preciso jantar ainda. Aí você coloca assumir controle aí para voltar no slide onde estava. Ok. Aí, apareceu agora para você? Apareceu, vamos lá. Tá bom. A minha parte é sobre eletricidade. A parte elétrica de uma obra é um risco que muitos operários, se não estiverem equipados de forma adequada, podem sofrer acidentes fatais. O principal risco está em exposição em rede elétrica próxima à construção, ou fio de eletricidade exposto dentro de uma obra. Por isso, é preciso de uma análise minuciosa antes de qualquer procedimento, perto de locais que podem causar choque elétrico nos operários. Aí a maioria era correto que todos os operários que trabalhassem com eletricidade tivessem certificado NR10. E a maioria dos profissionais que trabalham com eletricidade, eles não usam o EPI certo. Então, por isso que acontecem os acidentes. E a maioria é por causa, tipo assim, de gambiarra, entendeu? Ah, não, uma extensão que é mal isolada, algum serviço que é feito com pressa e acaba causando um acidente. Esse daqui é um exemplo. Agora, quedas de objetos. Tá cortando, Romário, seu áudio fica falhando. Eu não queria falar nada, não, mas eu acho que é a internet dele, hein? Pois é, hein, Romário? Você tá mal de bola aí de internet. Voltei, agora coloquei na 4G do celular. Ah, agora sim, vai lá então. Tá, essa daqui, vocês entenderam sobre essa daqui, queda de eletricidade? Sim. Tá em queda de objeto aqui para mim. Tá bom, agora eu vou Isso aí, explicar. agora deu. Isso, queda de objeto. Tá bom. Um canteiro de obra não pode parar, por isso é necessário utilizar de equipamentos de proteção individual, famoso EPI, principalmente para evitar que o operário se lesione seriamente, caso algum material caia. Mas, além do que isso, o canteiro de obra deve conter sinalização de locais com risco de queda de objetos, evitando que acidentes mais graves aconteçam. Para isso, há os equipamentos de proteção coletiva, o EPC, como plataformas que impedem que os dejetos atinjam quem está
no nível inferior, de onde está sendo construído. Basicamente, que quando tiver alguma construção que é de 2 níveis e tiver um profissional trabalhando no nível superior, tiver uma identificação, alguma coisa que limite o acesso de profissionais embaixo, para caso caia alguma ferramenta ou algum dejeto da construção, não atinja o profissional de baixo. E o profissional que esteja usando, fazendo o seu trabalho, esteja usando o EPI, e quem estiver embaixo também esteja usando o EPI necessário. Próximo. Quem que tá... que slide que tá parado aí para vocês? Uso de máquinas. 11. Tá, beleza. Quem que vai ser o próximo? Romário passou a bola, Romário? Aceito. Quem que tirou de novo aí o negócio? Olha aí, ó, viu? Só porque vocês falaram que o slide de vocês era rápido, ó. Ele passou a bola junto com o slide também. Vocês viram aí a dificuldade de vocês aí, né? Mas Vamos eu acho que que a senhora tinha que dar um curso de como fazer isso daqui. Jesus, eu vou passar mais trabalho desse jeito para vocês treinarem. É mais fácil apresentar do que fazer o trabalho. Ai, vai lá, agora assume o controle quem for apresentar e passa para frente agora o slide. Peraí. Ó, dá para escutar até o clique. Passando o slide. Pronto. Uso de máquinas. Quem opera máquinas como guindagem, retroescavadeiras, entre outros, precisa de um treinamento específico, NR12, para que seja possível garantir a segurança acima de tudo. Não é incomum que a imperícia ou negligência no uso de máquinas cause acidente, visto que muitas vezes alguns equipamentos podem se desprender ou até içar o mecanismo. Risco para uso de máquinas se enquadra no grupo 5, azul, acidentes, no grupo 1, verde, físicos, e no grupo 4, amarelo, ergonômicos. Pressa. Sim, a pressa é a inimiga da perfeição. Já diria o ditado. Quanto mais os operários precisarem trabalhar para cumprir prazos ou receberem bonificações para cumprir metas quase inalcançáveis, isso poderá comprometer a saúde do trabalhador e ainda causar acidentes fatais, como os descritos acima. Opa. Não, tá certo, agora não mais não. Próximo. O fogo é algo muito perigoso em qualquer ambiente, assim como na construção civil. Então, para evitar que aconteçam acidentes, principalmente nos locais de manipulação e emprego de tintas, solventes, pisos, papéis de paredes, entre outras substâncias combustíveis, inflamáveis ou explosivas, devem ser tomadas algumas medidas, como, por exemplo, não fumar, utilizar lâmpadas à prova de explosão, colocar placas de risco de incêndio, manter colas e solventes em recipientes fechados e seguros, e também é proibido fazer soldagem e corte a quente nos locais onde estejam depositadas essas substâncias, sendo importante ter um sistema de alarme capaz de dar sinais perceptíveis em todos os locais da construção, caso ocorra algum tipo de acidente com fogo. Produtos químicos. Os riscos
químicos dentro da construção civil são poeiras, gases, vapores, névoas, fumos metálicos, entre outras substâncias, compostos ou produtos químicos em geral. Eles estão por todos os lados do canteiro de obras e são provenientes de agentes nocivos presentes na obra, como, por exemplo, cimento, cal, areia, ou seja, substâncias que podem ser inaladas ou até absorvidas através da pele. O cimento é um exemplo de produto que pode afetar a saúde do trabalhador, tanto em seu estado natural, como poeira alcalina, quanto após sua preparação e aplicação. Nesse caso, ele pode até provocar dermatoses quando em contato com a pele do trabalhador. Esses são os riscos dos produtos químicos. Hello, eu fiquei com transportes incorretos de materiais. Então, vou começar falando. Se tratando dos transportes incorretos, alguns riscos eles podem até não ser, extremamente fatais, mas causam sérios problemas de coluna devido às longas jornadas de carregamento. Eu não sei se é válido eu fazer o comentário que eu vou fazer aqui agora, até porque eu não sou da área civil. Só que um exemplo disso sou eu tenho 20 anos, e por conta de carregamento, de mau carregamento, né, de peso, eu já tenho um problema de coluna. Aí imagina uma pessoa que tem muito mais idade e que trabalha com isso há muito mais tempo. Então é meio que nítido que problemas assim, que coisas assim acarretará um problema na coluna. Segundo a NR11 do MTE, ela estabelece que os requisitos de segurança a serem observados no local de trabalho, que é o que se refere ao transporte de materiais. Ela deixa claro que durante a locomoção de materiais devem ser tomadas providências para proteger os colaboradores, que são os operários. O foco dela é utilizar técnicas que facilitam as atividades diárias da equipe, proporcionando mais qualidade de vida ao trabalhador. A fim de prevenir algumas patologias, que seria, no caso, até o problema da coluna, que foi citado lá no começo, foi criada uma espécie de mandamento da ergonomia, que é o que eu vou citar aqui agora. Uma delas, a primeira, né, que eu vou falar, é a carga que ela deve ser pega o mais próximo possível do corpo. A segunda é o tronco não pode ser flexionado, ou seja, a coluna ela não pode dobrar. Os carrinhos ou empilhadeiras, elas devem ser utilizadas sempre que uma carga precisar ser movimentada por uma distância maior que 2 metros. Então, sempre que precisar locomover o carregamento com uma distância maior que 2 metros, é necessário que tenha um carrinho ou uma empilhadeira. Os colaboradores devem trabalhar em duplas quando o peso for maior que 15 quilos. Então, um peso maior que 15 quilos, tentar não carregar sozinho, chama um coleguinha e manda bala. O certo não é levantar cargas torcendo o tronco para o lado. Então, primeiramente levanta e só depois vira. Fazer pausas de 5 minutos entre um levantamento e outro. Então, sempre dar uma descansada, que é muito difícil a gente ver. Quando a pessoa começa, ela dificilmente para, assim, principalmente para descansar. Jamais eleve cargas acima do nível da cabeça. Quando movimentar ou levantar uma carga, tenha uma postura de base. As pernas devem ser afastadas uma da outra. A coluna deve ficar ereta e os joelhos precisam ser semiflexionados e os braços próximos ao corpo, que foi o que eu falei lá no começo. Ao movimentar os carrinhos, devemos sempre empurrar ao invés de puxar. E redobrar a atenção quanto à postura, principalmente quando movimentar cargas instáveis. Enfim,
O manuseio de cargas, ele pode ser sim perigoso, e por isso que é necessário que o colaborador siga com todas as recomendações técnicas. Também cabe ao supervisor lembrar, tipo, o pessoal da supervisão, que é quem normalmente comanda a obra, lembrar constantemente sua equipe sobre a importância das boas práticas durante as operações de movimentação. É importante também lembrar sempre de que a empresa e os trabalhadores saem perdendo quando algum acidente acaba acontecendo. Agora eu vou partir para o outro slide. Você está em que número de slide? É nesse aí mesmo. Estava falando aqui. Mesmo? No 18 mesmo. Ah, tá. É porque você falou tanta coisa aí. Eu separei algumas coisinhas aqui. Deixa eu te interromper. Não, é porque a gente separou pouca coisa, era mais só para lembrar, né? Pegar igual tá escrito aí e tirar outras coisinhas daqui mesmo. Aí aqui tem a nossa imagem, uma pessoa pegando um peso extremamente superior a tudo que eu falei ali, e o risco é o ergonômico, mas normalmente tem acidente também. Vou falar sobre buracos e poços, que também está na NR11. Deixa eu só pegar um negocinho aqui que eu separei. Vou dar uma lida no que está escrito aqui e depois vou falar um pouco do que eu separei. Para fazer a fundação de um edifício é necessário escavar, criando buracos que muitas vezes pode chegar a profundidades fatais para quem cai. Para evitar isso, é preciso tapar os locais que apresentam riscos iminentes ao trabalhador, bem como sinalização do local, que é justamente o que a NR11 também dispõe. Ela fala que os postos de elevadores e monta-cargas deverão ser cercados solidamente em toda a sua altura. Isso significa que precisa ser tapado de maneira significativa, com algo sólido, algo que realmente irá impedir que alguém venha cair, ou um operário, ou alguém que esteja passando pela obra. Se tratando disso, logo que eu comecei a pesquisar sobre o trabalho, eu vi uma matéria no G1, e eu achei muito interessante. Acabamos não colocando aqui no slide, porque eu a princípio eu achei que eu não ia querer falar, mas depois eu estava olhando e falei, não, acho que vale a pena comentar. Aí você ficou com vontade. Oi? Aí ficou com vontade de comentar agora. Fiquei, porque eu achei assim, é algo que aconteceu e é bem relacionado com o que eu tô falando. Um operário lá em Belo Horizonte, ele caiu em um poço de uma altura de aproximadamente 38 metros, que é um poço de elevador, né? Esse que é feito nas construções. Os militares chegou a informar que o trabalhador ele não resistiu à queda e morreu ali mesmo no local. Os bombeiros não sabem ao certo como que foi que isso aconteceu, mas é claro que parece que não tinha a proteção devida, né? Se tivesse tapado ali, talvez nada disso teria acontecido. Então, se faz muito necessário a utilização desses cercados aí. E sinalizar ao máximo, porque se tratando de buraco e poço em construção, o risco de acidente é extremamente alto. Prontinho. Quem é o próximo? Eu. Fatores pessoais. O que mais causa acidentes e óbitos em obras são fatores do próprio operário. Isso porque todos os itens listados acima podem se dar através de treinamento inadequado, falta de equipamentos fornecidos pela empresa construtora ou meramente fatalidades que não temos como evitar. Porém, se o funcionário não tiver a atenção redobrada em situações de risco, isso pode decorrer de problemas que poderiam ser evitados, caso ele se comprometesse com a própria segurança.
Por isso, um bom treinamento e até mesmo punições por atividades indevidas devem ser exploradas por quem está regindo a obra. Deixa eu passar aqui. Riscos para fatores pessoais se enquadra no grupo 5, azul acidentes. Deixa eu passar de novo. Acho que é o Romário agora. Agora que o Oriane vai mostrar o mapa de risco. Tá. Oriane, antes de Eu não tô nem sabendo disso. É o Romário, é o nome dele escrito. É, o mapa de risco, não. acho que você tem que fazer a conclusão aí, Mário. Aí depois a gente explica sobre esse mapa. Tá bom. Ó, para concluir, nós falamos sobre os principais riscos no setor de obras. As meninas explicaram bem aí os principais riscos e como prevenir. Só isso. Não tem muito o que concluir. Que isso? Ó, professora, Oi. eu fiz um negócio Cadê aqui. o mapa de risco de vocês? Então, calma, ela vai explicar. Eu fiz um negócio aqui com Passei conclusão. Não, mas eu preciso ser colocada aí, foi mandado. Então, mas a Achou? professora tem que Não colocar. veio pra mim aqui. Ela mandou separado. Ai, mandou separado? Meu Deus, peraí, deixa eu ver então. Professora, você está enrolando a aula, professora. Bora. Ai, meu Deus do céu, vocês também, em vez de emendar tudo o troço. Eu nem tomei banho, nem jantei ainda. Ô, professor, não chama de troço, não foi tão difícil fazer isso. Eu Não, eu tô falando que vocês mandaram esse troço separado. Ai, meu Deus, deixa eu procurar onde está vocês agora. Ai, eu já tinha eu mandei ele no e-mail. Tá, Agora tá. Que Oriane, que é a Oriane nossa. que mandou. Tá. Deixa eu procurar aqui agora, porque eu vou pegando o e-mail de vocês e vou colocando numa pasta chamada alunos, tá? É Lauriane? Não, Deus me livre, que é a Oriane. Que é Oriane? É, Deixa eu pegar aqui, que é Oriane de novo, então. Que é Oriane. Ai, Jesus. Ai, tá, tô olhando o e-mail errado. Ai, papai, vamos lá. Aqui, achei, mapa de risco. Ah, só que tá em Word, né? Em Word não abre. Tá, eu vou abrir aqui para vocês. Eita, que pena, hein? Ó, mas vocês... Deixa, professora, vamos encerrar essa aula. Diga. Peraí, já tá acabando, gente, já tá acabando. Isso que era rápido. Oriane, olha aí, explica. Olha no seu aí. Vou explicar o quê, menino? Peraí. Ah, bom. Peraí. Vamos fazer um jeito aqui. Para tudo temos um jeito. Vou mostrar no meu. Ó, vê se eu passando aqui, vocês conseguem visualizar aí, tá? Eu tô abrindo na minha tela aqui, só que vai aparecer de uma forma diferente agora, tá? Porque aí eu vou apresentar do meu computador para vocês. Eu tô abrindo agora no meu computador, porque toda apresentação tem que ser em PowerPoint, é o único jeito que o programa lê. Aí eu vou abrir agora aqui em Word e vou espelhar aí nessa página aí, para vocês poderem ver. Aí, deixa eu só diminuir aqui. Isso, ó. Tá? Vou espelhar agora e vocês, tá? Vou sair dessa tela aqui onde eu tô com vocês. Aí, já vai aparecer aí daqui a pouquinho. Aí, apareceu aí? Ainda não. Tá carregando. Vai aparecer em Word para você. Apareceu. Apareceu? Apareceu. Então tá. Pode ir lá pra gente finalizar, então. Misericórdia, não enxergo nada. Não tá enxergando? Peraí, deixa eu... Não. Deixa eu aumentar aqui, peraí.
ver se eu consigo aumentar. Ver se eu consigo colocar modo de leitura. Ixi, ficou menor ainda o troço, peraí. Aí, dá para ver? Tá dando para ver? Que marmota, professora. Vai ficar ruim pro povo entender. Larga a mão disso. Tá, deixa então. Tá bom. Deixa. Foi feito, colocar aqui, É, material. ficou tudo fora as bolinhas. Ficou tudo desconfigurado mesmo. É. Tá, deixa eu voltar aqui então. Para. Então tá. Vai ficar então para semana que vem, então, frigorífico e alimentos industrializados, certo? Certinho? Não vai apresentar hoje, não? Certo. Eu Então, acabei de É enviar, nosso tá? grupo A só. senhora. Oh, Hã? Não vai apresentar hoje, não? Eu acabei de enviar para a senhora. Tem mais um grupo? De prevenção de acidentes da empresa de alimentos industrializados. Ah, tá. Não, já salvei, isso mesmo. Beleza. Não, foi a Não. Quem que tá falando comigo? Caroline, Carol Sertão. Ah, não, Carol, não mandou para mim, não. Não chegou? Não. Você mandou no Ianguera? A Ianguera? Isso. Não, não chegou aqui para mim. Daqui a Peraí, pouco deve vou chegar. tentar mandar de novo. Tá. Não chegou nada aqui por enquanto. Então tá, pessoal. Então eu já fiz o print aqui já da tela do pessoal que está presente, tá? Então semana que vem a gente termina de apresentar esses dois trabalhos e eu dou mais um pouquinho de conteúdo para vocês, tá bom? Certo? Tá bom. Então tá, pessoal. Me despeço então de vocês. Excelente semana. Pode falar. Pra senhora também. Fica com Deus. Fica em casa. Vocês também, tá? Boa semana. Tchau, tchau.